Seja bem-vindo ao Clique Podcast, aqui é o Antônio Marques. Hoje eu tenho o prazer de receber quem? Patrícia Oliveira. Eu sou formada em administração, Certo. depois eu fiz o técnico em contabilidade, também foi uma outra paixão que eu descobri dentro da faculdade, do curso de administração, e aí depois eu fiz a pós-graduação em gestão de pessoas e RH. A partir do momento que eu decidi atuar nesse segmento, foi pela paixão de desenvolver pessoas. Eu gosto muito de ajudar o próximo, sabe? Nem que seja com uma simples palavra, saber ouvir. Eu gosto muito de contribuir com as pessoas, independente do que for. Tá, aí você formado em administração, foi buscar, fez o técnico em contabilidade, né? Aí você já estava trabalhando com contabilidade nesse tempo que você fez o técnico, não? Não, é até bom você tocar nisso, né? Porque quando eu comecei, eu fiz administração pelo fato de, na época, eu trabalhava na área. Eu trabalhava, na verdade, como secretária em uma indústria. Eu tinha meus 18 anos e eu gostei muito da área administrativa e aí eu decidi fazer administração. E dentro da administração, uma das disciplinas foi contabilidade, que eu me apaixonei. E aí eu decidi fazer o técnico em contabilidade, né? Porque eu fiz na ETEC para adquirir uma experiência e dali eu falei, bom, já que eu estou fazendo o curso de contabilidade técnico, eu quero adquirir experiência na área e foi onde eu busquei estagiar em história de contabilidade, que na minha opinião é o melhor lugar para você adquirir experiências. Mas o curioso é que eu não aprendi a fazer contabilidade, porque quando você fala contabilidade, muita gente acha que contabilidade é apenas fazer contas, né? E na verdade, contabilidade existem outras áreas, como escrita fiscal, RH e a parte de formalização e legalização de empresas, que é a minha área, que é o que eu realmente me especializei ao longo dos 8 anos e me apaixonei por essa área. Que legal. Realmente a gente precisa de pessoas amigas amigas no sentido colaboradoras, né, do empresário, né? Seja parceiros, né, para direcionar, orientar eles na parte de legalização, que é uma parte muito burocrática, né? Muita gente não tem o conhecimento, a pessoa tem um negócio ali, só que ela não sabe como que ela pode formalizar, legalizar, às vezes ela não tem nem a dimensão de oportunidade que traz quando ela formaliza, quando ela vai abrir o seu CNPJ. Tem algumas crenças, né, de que vai gastar muito, de que vai pagar muito imposto, e é por isso que entra o meu trabalho e o trabalho no escritório de contabilidade. Por isso que é importante de você estudar um pouco sobre desenvolvimento pessoal para você entender o porquê da sua atitude, que muitas vezes, ou da atitude do outro, né? Que é buscar a empatia, o conhecimento do porquê que acontece isso. Ou você fala, né? Comece pelo porquê, tudo tem um porquê. Não, é legal, e olhar para dentro, né? Assumir a responsabilidade de que você também faz parte, muitas vezes. O autoconhecimento. E isso a pós-graduação de gestão de pessoas e RH me proporcionou. Só que assim, como que eu fiquei sabendo disso, né? A gente sempre busca por estabilidade. Na época eu tinha uma mentalidade de que prestar concurso era uma estabilidade. Certo. Que muita gente pensa assim, né? E aí eu decidi procurar uma escola para fazer cursinho. Só que eu fui atrás e a menina ficou de me dar um retorno para saber de valor. E nesse intervalo de tempo, a moça que trabalha comigo ficou sabendo da pós e ela veio me falar: Paty, olha, tem uma pós, gestão de pessoas RH, o que você acha da gente fazer? Eu fui olhar a grade, super me interessei. E já que a menina não entrou em contato, quer saber, eu vou fazer essa pós-graduação, acho que vai ser super, vai agregar muito. E foi a melhor decisão que eu tomei. Pra mim, assim, foi muito válido, muito enriquecedor. E foi, assim, uma grande oportunidade realmente fazer essa pós-graduação. Inclusive, eu falo que todo mundo deveria fazer a pós-gestão de pessoas em RH, porque te traz uma nova visão. Sim. Com certeza. E o mais interessante é que na minha sala, a maioria dos alunos
eram pessoas que tinham feito faculdade de contabilidade, olha só. Era poucas pessoas que tinham feito, por exemplo, área da saúde, né? Porque é uma área que lida com muita gente, Entendi. exige um desenvolvimento maior e a maioria não, era de contabilidade. Isso foi assim, e foi... valeu muito a pena ter feito esse curso, assim, com certeza agregou muito pra minha vida. Você acredita que hoje tem profissões que... você acredita que realmente tem algumas profissões que não lidam com pessoas? Você acha que tem algumas profissões que você não precisa lidar com gente? O que eu tô falando? Às vezes a gente tem a impressão de... Não, eu vou para áreas exatas... eu vou para a área científica e não vou precisar lidar com pessoas. O que você acha disso? Olha, eu vou até além. Área de TI, por exemplo. Sim. Que é uma área onde é a pessoa e o computador, a máquina ali. Sim. Existe uma área de TI que você tem que dar um suporte. E para você dar suporte, você lida com pessoas. Exato. Né? Se você desenvolve um sistema, alguém tem que testar. E quem que vai testar? É uma pessoa. Então, eu acredito que não existe nenhuma profissão que você não tenha que lidar com pessoas. Interessante. Eu imaginei alguma coisa assim, mas eu queria saber o que você pensava disso. Legal. Tô vendo um pacote em cima aí. Pode. Ai, gente, esse pacote aqui, ele tá curioso, eu acredito, para saber o que é esse pacote ou o que tem dentro desse pacote, né? É o seguinte, eu tenho uma parceria com o Antônio, né? Eu tenho uma consideração assim, eu admiro muito ele. Ai, meu Deus. E, na verdade, eu falo que, por isso que é importante você... Quando você busca ajudar o próximo, né, você acaba tendo reciprocidade. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer o Antônio através de um amigo em comum, de uma amizade nossa. E eu sou, assim, muito grata pela amizade dele, pela pessoa dele. Ele é uma pessoa que tem me ajudado muito, né, ainda mais nesses últimos momentos. Uma pessoa que me deu um suporte, talvez ele não tenha noção do quanto ele tem me ajudado muito. Então, eu gosto muito de agradecer a pessoa e de dar um mimo. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né, pela pessoa ali, de retribuir, de agradecer ela por tudo que ela faz pela gente. Às vezes ela não tem a noção do tamanho da grandeza, né? Mas com certeza eu reconheço muito essa parceria, essa amizade, essa publicidade que a gente tem, né? E também por ele me aturar, porque não é fácil me aturar. Brincadeiras à parte. Então, assim, eu resolvi, né, comprar um mimo. Já estamos chegando no final do ano, então nada melhor do que a gente presentear pessoas especiais na nossa vida que são importantes pra gente, né? Então, o Antônio, de certa forma, ele é importante pra mim e eu gosto muito de fazer esse gesto. Eu acredito que a gente tem que fazer... Eu gosto muito de receber isso. Né? Quem é que não gosta de receber um presente? Então, assim, eu passei e decidi comprar um presente, já que eu espero que você goste. Se você não gostar, não tem problema, você pode me devolver. Putz, não vai acontecer isso, tenho certeza. Então, assim, receba toda a minha gratidão e carinho que eu tenho por você. Meu anjo, muito obrigado, né? Essa parceria a gente está fechado e tirando a parte aí de te aturar, que nem é tão difícil assim, né? Vamos combinar. Tamo junto, fechado, tá? Conta comigo sempre. E, putz, podia falar aqui que não precisa, tá? Mas, nossa, adoro receber presente. Vamos ver se ele vai gostar, se não vai gostar, né? Vai ser útil ou não. Que isso? Vamos fazer o merchan aqui, né? Da DD Presentes, que é uma loja incrível para presentes. Eu gosto bastante, porque tem várias opções. Que isso, gente? Olha só. Que legal, estudos apontam que café sempre ajuda. Eu acho que tem tudo a ver É uma com garrafa você. térmica? É uma caneca? É uma caneca térmica. E o mais incrível é que não é uma simples caneca. Se você que gosta de... Para você que viaja, né, bastante, ou que quer manter a sua bebida, abre por aqui mesmo? Ali, eu acho que vai ter um cabinho ali dentro da caixa. Então, Que isso? ok.
Ué, ela liga na tomada essa caneca, é isso? Isso, ela tem um cabo USB, que aí você pode conectar o Que legal! o cabo, né? Putz, que massa! E aí você vai aquecendo a bebida. Liga no carro também bacana. isso. É chique, tá pensando no quê? Que a gente capricha no presente, né? Eu adorei. Sério mesmo. Ultimamente tenho tomado mais café do que eu devia. Eu entendo porque eu também tenho esse hábito ultimamente. Isso aqui é pra esquentar ou pra esfriar? Pra esquentar? Esquentar, uma nega térmica. Você conecta no... Perfeito. Conecta onde? Aqui, ó, atrás. A gente corta copo no carro, conecta Simplesinha. e aquece a bebida. Obrigado de verdade. Muito obrigado. Valeu, adorei. Ó. Linda. Estudos apontam que o café sempre ajuda. Vou deixar aqui. Né? Show. Depois testa. Sabe o que eu queria falar com você? Lógico, não sabe, mas eu tenho uma coisa que eu queria falar com você muito legal. Esse tal do CNPJ descomplicado. Sim, Eu sei que a gente tá junto, eu sei de algumas coisas, mas essa ideia aí já tem. Eu entrei como um colaborador, um co-criador, um coautor, mas essa ideia ela já pingava já, né? Já pingava, que tem tudo a ver com o meu trabalho. O CNPJ descomplicado, porque assim, como eu disse, eu trabalho no escritório de contabilidade já faz 8 anos. E na verdade, quando eu entrei lá, eu não tinha noção de como que funcionava uma abertura de empresa, o que era CNPJ, o que era a hora de bombeiro. Eu sabia que isso existia. E pra mim foi um grande aprendizado, aprendi na raça. Nossa. Aprendi na raça porque quando eu entrei lá, na verdade não tinha um Foi setor antes específico. Foi antes ou depois da pós? Só pra eu entender. Foi antes da pós, né? Porque assim, eu fiz a O faculdade. técnico, fez a faculdade Eu fiz a ADM. faculdade ADM em 2010. Tá. Aí eu comecei o curso técnico em 2012, porque eu não tava, tipo assim, né? Eu sou uma pessoa que eu não fico parada, sempre tem uma formiguinha que me morde. Você já comentou uma vez sobre esse momento seu? Exato. E aí eu descansei um pouquinho, porque depois de 4 anos de faculdade, que foi assim, não foi fácil. Fazendo atividades repetitivas, aquelas coisas. E aí eu decidi estudar. Eu preciso fazer alguma coisa, cansei de ficar em casa, tendo aquela rotina, trabalho pra casa. Eu quero estudar. E como a contabilidade foi uma área que eu me identifiquei bastante dentro da faculdade, para saber mesmo se era isso, eu falei, vou fazer um curso técnico, né, que é um investimento pouquíssimo. Aí uma dica para quem de repente fala, eu vou fazer uma faculdade, não sei o que é isso, faça um curso técnico, você vê o que é um investimento baixo, um período de tempo, né, curto, e aí depois você pode fazer uma faculdade. Acho que é até mais fácil conciliar trabalho também. Sim, também, né? E aí eu fiz em uma escola ótima, que é a ETEC, uma excelente escola, e aí eu decidi fazer o curso técnico em contabilidade para realmente ver se era isso mesmo, e decidi fazer, e nessa época eu ainda trabalhava em Votuporanga, eu não trabalhava aqui. Então aí você imagina, né, a rotina que era de você trabalhar, chegar, ou eu tomava banho ou jantava, e na época eu ainda não tinha carro, não dava tempo de ir de van pelo horário que eu chegava de Votuporanga, eu ia de mototáxi. Depois que até eu decidi, falei, saber, eu trabalhava numa loja em Votu, no comércio, e até eu decidi sair, pedir demissão. Minha mãe falou, você tá louca, você vai pedir demissão, como você vai conseguir trabalhar, arrumar um trabalho? Mas como eu queria trabalhar aqui em Fernandópolis e num escritório de contabilidade, eu tive que pedir demissão, porque senão eu não iria ter tempo para correr atrás, sendo que eu trabalhava em Votuporanga, né? Pesou os prós e contras e decidiu. Porque eu sempre costumo dizer, né? Às vezes na vida é necessário você dar 2 passos para trás para poder dar um adiante, e eu não me arrependo em nenhum momento. Um para trás e 2 adiante. Não 2 para trás e 1 adiante. Eu falo sempre 2 para trás e 1 adiante, porque eu falo que é um longo, entendeu? Entendi. Porque nesse caso... Um passo longo. Porque quando você, por exemplo, você está trabalhando, certo?
E aí e você vai decidir, por exemplo, eu ia entrar de estagiário, então uma meu mudança salário total, seria, né? Então assim, Entendi. Você iria voltar muito para trás. Entendi. Para depois você dar um passo adiante. Na direção certa. Na direção certa. Mudando pra você tomar a essa direção. decisão, você tem que recuar e ser muito ousado. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, tá. né? E pensar no que você realmente quer. Eu acredito que isso foi muito foco. Eu queria adquirir uma experiência na área de contabilidade porque eu me identifiquei muito, então eu tive que pesar nisso, nessa decisão. E aí foi onde parar com essa loucura de viajar 50 quilômetros. E outra, o que eu fazia não tinha paixão. Então eu não gostava. Eu tava indo pelo salário, pra falar a verdade. Que nem era aquelas coisas. Isso, que nem era. Então primeiro eu tava indo pelo salário, porque eu precisava pagar minhas contas, mas eu não trabalhava com propósito, com paixão, eu não gostava do que eu fazia. E aquilo me deixava muito infeliz. Porque também, de certa forma, você acaba prejudicando a empresa, né? Quando você trabalha pelo salário apenas, só para pagar suas contas, eu acredito. Não tem o engajamento. Não tem o engajamento. O desenvolvimento do seu trabalho talvez não seja com uma qualidade melhor. Então, você realmente ter entusiasmo para você acordar com vontade de trabalhar. E não você acordar como se fosse para uma... Tipo assim, na marra, aí você se viu nesse ponto de inflexão. Você... Exato. Com esses prós e contras que você tem discutido aqui e tomou a decisão de mudar totalmente, fazer um estágio para cá. Já que eu estava fazendo o técnico, né, de contabilidade, então eu vou atuar na área. Você começou como estagiária então lá no escritório? Comecei como estagiária, né, eu não sabia nada. Eu lembro que os primeiros dias assim, eu achava que eu nem ia dar conta porque é um pouco complexo para quem não tem muita noção, e eu lembro que eu falava assim, mãe, eu não vou dar conta, eu chego até a chorar, eu pensei em desistir, porque é um desafio, mudou totalmente a minha experiência com o que eu tinha de comércio, de secretária, na área administrativa, mas aí, com o passar, assim, dentro de 7 meses, 6 meses, eu encontrei uma oportunidade dentro do escritório, e que foi aonde eu comecei a trabalhar com uma parte de formalização e legalização de empresas, né? Certo. Assim, as coisas foram acontecendo. Então, aí você ficou nessa, não, você está no escritório até hoje? Sim. Há quantos anos? 8 anos. E em que momento que surgiu o CNPJ Descomplicado? Exatamente. Com a experiência, né, que eu fui aprendendo mais nessa área de formalização e legalização de empresas, que é uma área muito complexa, porque envolve assim, várias atividades, várias classes, vários órgãos competentes. Então, assim, é muito complexo. E aí eu percebi as dificuldades das pessoas, em especial os pequenos empreendedores, né? Os profissionais liberais, os autônomos. Eu percebi assim, uma dor neles. E eu percebi que com o meu trabalho, a minha experiência, eu posso contribuir, eu posso ajudar eles de uma certa forma, orientar eles, né? E também mudar a mentalidade deles, porque muitas vezes eles ficam ali recuados por conta... Quando você escuta falar burocracia, você já imagina que vai ter um monte de conflitos, barreiras, eu acho que vamos dizer assim, né? Obstáculos. Então aí é onde muita gente recua e fica ali naquele espaço pequeno. Para em um desses obstáculos. Exatamente. E sendo que tem um mercado gigante aí para explorar. É legal que nesse sentido que você está falando, dá para você abrir uma empresa com muito pouco. Exato. Ou com muito dinheiro. Sim. Então, descomplicar esse processo de abertura de empresas e dando uma base melhor de informações, um suporte mais próximo da pessoa, é o objetivo do CNPJ Descomplicado. Exatamente. É por isso o CNPJ Descomplicado. Entendi. Até assim, esse nome... Em um papo com uma amiga minha, a gente falou assim, nossa, eu preciso, compartilhando com ela a minha ideia de criar esse projeto para ajudar essas pessoas. Quando isso? Quando? Você não lembra? Olha,
Se Claro eu que não lembro. me engano, em torno, eu acredito que foi em 2018. 2018, início de 2018, porque a gente estava fazendo um curso, Brainstorm, de São Rio Preto, e a gente estava montando, na verdade, uma das atividades e surgiu essa conversa da minha experiência e que eu encontrei essa necessidade, que é uma oportunidade, que tem tudo a ver com o meu propósito, que é ajudar as pessoas e, por que não ajudar com o meu conhecimento, com o meu trabalho, né, com a minha experiência. E aí a gente conversando, é uma coisa assim de descomplicar, né, descomplicar, gerar o CNPJ. E aí eu, CNPJ é descomplicado. E, nossa, gostei do nome, acho que é um nome que tem tudo a ver com o processo, com o projeto mesmo. De repente pode se tornar um clichê de falar autoconhecimento, né? Mas autoconhecimento de novo. Gente, não Cara, como, na verdade, tomara que vire um clichê. Sim, mas só que eu percebi que muitas pessoas elas não enxergam isso com bons olhos. Porque entendeu? se virar um clichê, significa que tem muita gente praticando e muita gente entendendo. Entendendo. Tomara que saia de moda isso. Sim, exatamente. Que eu acho difícil, porque nem todo mundo está disposto a se enxergar e... A olhar para si mesmo. Porque muita gente tem, assim... Com profundidade. É ser humano, Não, verdade, olhar para si né? mesmo com profundidade. Porque a gente olha com profundidade o próximo, o outro, né? É muito fácil eu chegar em um Antônio, apontar um defeito dele, principalmente, com mais facilidade, ou falar de uma qualidade. Mas quando você volta esse olhar para você mesmo, principalmente olhar os pontos de melhoria, os seus defeitos, é um desafio. Porque a gente precisa aceitar e se permitir. Essa é a palavra certa. E não é vergonhoso você olhar e falar, olha, eu preciso melhorar isso, eu preciso mudar isso. De forma alguma, isso não é errado. Mas é interessante você tomar um certo cuidado com quem você fala isso ou não. Sim, porque quando você acaba se abrindo e você se abre no sentido de estar apto a ouvir mais e absorver mais, então quando você se abre para absorver e ouvir, você tem que tomar um pouco de cuidado de quem que você vai ouvir, de quem que você vai absorver, exato, né? Exato. E com quem você vai compartilhar isso também, né? Como, por exemplo, quando você tem um projeto ali que é uma realização sua, você vai sair e falar para todo mundo, para qualquer pessoa, você tem que ponderar. Eu acho que você tem que fazer isso depois que o projeto estiver andando e pronto, né? Sim, o correto é fazer isso, né? Mas às vezes você na euforia querendo compartilhar ali o hábito, eu mesma tinha muito hábito de fazer isso. De ter alguma coisa... De ter uma ideia, um insight e de já querer contar para todo mundo. Hoje não, tanto que muita gente vai ficar sabendo do site CNPJ Descomplicado pelo Clique Podcast. Exato, porque são pouquíssimas pessoas que sabem. Exato. Até porque está em construção, né? Isso, exatamente. Por isso mesmo. Com certeza. E o autoconhecimento, ele pra mim, pelo menos eu vou falar assim, fez todo sentido. Foi muito importante isso, contribuiu muito para mim e com certeza eu melhorei muito como pessoa, como profissional no meu ambiente. Existem pessoas ali, porque assim, as pessoas que trabalham com a gente, que vive 8 horas, convive 8 horas, Sim. já sabe assim, os mínimos detalhes Sim. dos seus defeitos, principalmente. E pra mim foi muito gratificante quando uma das meninas falou, nossa, Paty, você melhorou muito, né? Eu realmente era muito explosiva, eu tinha um mecanismo de defesa. Hoje eu entendo isso. Então por isso que é importante você ter o autoconhecimento. Porque às vezes você tem alguma atitude, algum comportamento que você não entende do porquê. E se você for estudar, você vai entender que tem alguma razão, tem um porquê, tem um motivo, não é à toa. Ou até aquela outra pessoa, né? De repente aquela outra pessoa tem uma atitude, um comportamento, e você julga, critica e não vai saber, buscar entender o porquê que está acontecendo isso. É ter esse cuidado mesmo. E nós, quem pratica, quem de uma certa forma busca isso, só tem a ganhar. Com certeza. Um processo doloroso, não é fácil, é um grande desafio, mas é necessário, é importante, e depois que você consegue entender isso, realmente quem passa por isso vai entender o que a gente está falando de uma forma, né? Mais natural. Porque a princípio realmente é desafiador. É você ali se olhar no espelho e se encarar mesmo.
É muito isso, é muito isso. Enquanto você Às falava... vezes você vai lidar com um monstro, né? Você Então, fala, enquanto... nossa, olha esse monstro, vai descabelar e vai ter uma resistência ali, a princípio, mas se você busca, automaticamente você vai querer encarar e falar, não, já que eu estou passando por esse processo, é isso mesmo, vamos ver o que dá. Pra mim um pouco, foi mais ou menos assim, resumidamente, foi assim, eu me vi não íntegro. Acho que essa é a sensação que eu tive. Eu me vi um pouco um pouco quebrado, um pouco partido. O que eu fazia desde a hora que eu acordava até na hora de eu dormir, eles não tinham uma conexão. Tinha, mas não uma conexão profunda, uma conexão em que eu me realizava a cada momento. Era mais ou menos assim, deixa a vida me levar? Exato. Eu não me sentia realizado. Eu via assim, que eu tinha esforço, disciplina e tentativa e erro, Uhum. Só que eu não me via satisfeito em tentar. Eu queria ter sempre um resultado, uma coisa palpável. Eu pensava... Mas é uma coisa que fazia sentido para você? Exato. Trouxesse ali um sentido. Eu não encontrava isso, entendeu? Eu não encontrava isso. Por quê? Porque eu estava procurando lá de fora. É isso que muitas pessoas fazem. Eu estava procurando no que eu estava fazendo e não como eu reagia. Não, eu focava, eu acreditava que a realização vinha do que eu via ou do que estava fora de mim, no ambiente. Então assim, eu era um refém do ambiente, né, na pirâmide da PNL. Da identidade. Então, que começa no ambiente, depois nas crenças. Exato. Então eu vi que eu estava muito ali ainda. Então eu deixava o ambiente traduzir o que eu queria dizer. Então eu era uma consequência do ambiente. Então eu estava descobrindo exatamente onde eu estava. E para mim isso foi maravilhoso. No sentido assim, eu passei por muitas coisas. É um processo, né? Eu caí muito. Fui, né? Eu consegui formar esse núcleo de ideias na minha cabeça. É porque no começo é uma mistura, na verdade, né? Até você assim, bagunça. Eu costumo dizer que bagunça. Por isso que eu falo, eu tava bagunçado, entendeu? Eu estava extremamente bagunçado. Tipo, eu não tinha noção da dedicação que eu tinha em umas coisas e da não dedicação que tinha em outras. Então, às vezes, eu me via extremamente dedicado numa coisa que não estava dando resultado nenhum. Então, assim, eu não conseguia me enxergar agindo, realizando. Eu estava que nem você falou, numa onda que me levava e que eu era apenas a consequência da onda. Então, assim, eu me colocava em último plano. Então eu me deixava por último. Então, os seus sonhos, o que você queria... Eu nem pensava nisso. Eu pensava em que eu tinha que levantar e fazer o que eu tinha que fazer. Apenas. Eu acho que é legal você saber o que você tem que ser feito. Sim. É legal saber ter noção de dedicação e tal. Mas se você não tem um propósito maior, que vai além de você... Do porquê que você vive, do porquê que você existe, né? Ou de algo que consiga extrapolar... É muito assim, você só consegue algo que transborde você se você começar a acreditar nisso. Verdade. Se você entender que tem pessoas transbordando por aí e que você não tá por quê? Tem um motivo aí. Então eu comecei esse contato que eu tive com esse autodesenvolvimento através de livros. Olha só. Livros, vídeos, tudo de graça. Tudo coisas que eu fui achando na internet. Mas tudo é engraçado que assim, depois que você olha para isso, né? Eu tava buscando coisas sobre mim. Entendeu? Eu tava buscando pensadores, escritores para você se identificar. Mas eu tava buscando, exato. Isso que é incrível, né? Porque existem várias formas de você conseguir se encontrar. Por exemplo, eu
comecei Quantos anos você tinha? Conhecimento, eu deveria ter 26 anos, né? Olha a idade. Jovem. Jovem, né? Mas assim, eu acredito que é o momento certo. Porque as pessoas, muita gente fala assim, nossa, por que eu não fiz isso lá atrás? Por que não foi da tal idade? A gente passa por um processo e tudo é o momento certo. Tinha que ser esse momento, tinha que ser aos 26 anos para ter um despertar, para buscar o autoconhecimento, para começar a mudar minha mentalidade. E então a pós-graduação, ela me proporcionou isso. Aprendi várias ferramentas. Você colocar em prática no dia a dia, que é um desafio. Às vezes vai ter um bichinho ali, vai querer te desviar, dando foco, e aí você tem que buscar de novo, trabalhar isso. E você perde o foco em um milésimo de segundo, assim. Quando alguém te tira do centro ali. Caramba, pra focar, e de repente tem alguma coisa fora ali, porque a gente não tem o controle de tudo, existem coisas que fogem do seu controle. E aí quando você tenta buscar o seu foco, a sua energia que você vai pôr ali é gigante. E buscar ajuda, né? É importante de você não tentar esse caminho sozinho. É importante você buscar sempre sem ajuda. Para quem precisar abrir empresa, tirar dúvidas de legalização, até mesmo se alguém já vende alguma coisa e quer regularizar isso, para poder emitir nota, ou para poder prospectar cliente, ou para poder deixar seu negócio mais profissional. Né? Igual, por exemplo, tem uma pessoa, ramo de, por exemplo, hoje, né, na situação que a gente vive com essa pandemia, o ramo alimentício cresceu muito mesmo. Sim. O consumo, enfim, toda a circunstância levou para esse crescimento. Então a gente está tendo muita abertura de delivery, servifesta, lanchonete, e assim, pessoas que começam, enxergam uma oportunidade, tá dando certo o negócio, falam, não, eu quero crescer, eu quero evoluir, quero poder expandir mais, atingir mais clientes, ter mais desconto na compra de bebidas, por exemplo, e como? Tendo CNPJ. Então é esse o meu trabalho, de ajudar as pessoas a orientar como fazer, quais os órgãos, todo o processo. Desde a abertura do CNPJ, alvará de prefeitura. Sim, bombeiro, vigilância, os órgãos reguladores. Classes, né, de conselhos, algumas atividades exigem isso, exatamente, emissão de nota, como... A gente vai ter tudo isso no site. A gente vai ter tudo isso e mais um pouco no site. O CNPJ Descomplicado, com certeza, assim. Como eu disse, é uma área muito complexa e é por isso que o CNPJ Descomplicado existe hoje, para a gente poder atender esses pequenos empresários, empreendedores, profissionais liberais que querem crescer, expandir. Porque existem vários empreendedores aí que tinham, por exemplo, um negócio fixo e não colocavam a cara nas redes sociais, e com a pandemia se viu tendo colocar a cara nas redes sociais para vender seu produto, oferecer seu produto, prestar seu serviço, e se tornaram 2020 isso ficou muito presente, né? Muito. Apesar de ter sido um ano, né, estar sendo um ano bastante desafiador, eu enxergo assim, um ano que foi de reviravolta. Em contrapartida, foi um ano que também trouxe muito aprendizado, várias oportunidades, acelerou o processo do marketing digital, das redes sociais, da internet, vamos dizer assim, até antecipou. Porque antes a gente falava de... antecipou 10 anos, né? Antes a gente falava que estar na internet e redes sociais era importante. Agora a gente fala que é necessário. Hoje é necessário. Se fala em inteligência artificial, onde você iria ouvir falar isso hoje? Inteligência artificial. Olha a evolução da tecnologia. E o empreendedor que não se adaptar a essa nova era... Pois é, a CNPJ Descomplicada acaba sendo um portal, entre aspas, para quem está começando e quem não, até para quem não tem noção nenhuma, e para quem já tem noção, que já está integrado, ok, tudo bem, a pessoa segue o barco. Mas para quem não tem noção também, é legal porque ela visita esse assunto com pessoas que entendem.
com pessoas que se atualiza, porque hoje eu posso falar para vocês, eu posso afirmar que o que está acontecendo de mudanças nessa área de formalização, de legalização, como em outras áreas também, sério. Ô, Paty, a impressão minha, mas assim, esse ano foi fora da curva. Literalmente. Porque, tipo, você tá há 8 anos no mínimo, que você conhece, que você visita esse assunto. Mas mesmo assim, este ano eu tô tendo que me atualizar muito. Eu sei que eu tô mais estou trabalhando demais e tentando acompanhar todas as mudanças. Eu tô rindo porque esse tipo, você trabalha demais. Demais! E, graças a Deus, né? O que muita gente tá reclamando por falta de trabalho, graças a Deus eu não tenho o que reclamar nisso. Porque assim. Mas então, realmente tá muita atualização, legislação, e aí eu tô tendo que me atualizar, tentar acompanhar cada mudança que está acontecendo em portais, em formas de abrir empresa, que hoje em dia é tudo digital, entendeu? É online e está tendo muita mudança. Os sistemas estão integrando, os órgãos estão ali se comunicando um com o outro, estão integrando um com o outro. Gente, então, se precisar de alguma dúvida, se precisar não, né? Se precisar de dúvida não. Você que precisa ir. Se você precisa tirar, esclarecer. Quer abrir a sua empresa, quer ter um CNPJ, quer se planejar, porque assim, as pessoas falam assim, eu vou gastar para abrir minha empresa. Você não vai gastar para abrir a sua empresa, porque se você tem um negócio, é para você ter um faturamento, você quer ganhar dinheiro. Não, e para isso você precisa investir. Eu te falo, não, você não vai gastar, você vai investir. Né? Você vai investir no seu negócio. E a formalização e a legalização não existe sim no investimento. Então, assim, não precisa, eu não quero abrir minha empresa, mas busca informações para você se organizar. Isso se chama planejamento. Sim. Não é? Então, assim, tô começando meu negócio agora, depois eu vejo isso. Porque se não passa um mês, aí passa outro, agora já é meio do ano, agora é final do ano, depois eu vejo. Exatamente. Não, ou porque de repente surge por uma oportunidade, como aconteceu mesmo, uma oportunidade de você vender o seu produto para uma empresa e você precisa para ontem, e aí você vai atrás e acaba o CNPJ. E o CNPJ não é assim de um dia para o outro, exato. Existe um processo. Aí tem a questão do investimento, do quanto que vai ser. Então é importante. As pessoas precisam sim olhar mais e parar de correr. Isso que eu ia falar, porque às vezes corre por uma besteira, às vezes. E de repente você vai ver, vai perceber que não vai gastar tanto, já que não vai gastar tanto. Se você se planejar, dá certo. De repente é mais simples do que você pensa. É por isso que o CNPJ Descomplicado existe. Que é para te orientar, te ajudar a você ganhar mais dinheiro, você crescer, expandir no mercado. Sabe tudo essa menina. Bom, você quer me perguntar alguma coisa? Não, eu quero te perguntar, então, como o Antônio disse que ele é meu parceiro no CNPJ Descomplicado, e eu quero te perguntar, assim, o que fez você aceitar se interessar por esse projeto, a fazer parte desse projeto? Porque você faz parte desse projeto. Legal essa pergunta. Eu lembro como se fosse ontem, né? O ponto em que conectou a minha ideia, a sua, é o seguinte. Os trabalhadores em geral, registrados ou não, amadores não, quando você é um irregular, não é irregular, qual que é a palavra? Fica na informalidade. Informal, desculpa. Quando você é informal, um trabalhador registrado ou um trabalhador informal, sempre buscou, primeiro, uma fonte de renda extra. Certo? Que hoje em dia, existem pessoas que têm 2, 3 trabalhos, né? Exato. Para complementar aí a sua renda. Eu comecei a ver isso. E outra coisa que eu percebi também, que às vezes, para a empresa e para o trabalhador, quando isso dá muito certo, compensa-se você contratar um prestador de serviço do que você registrar ele na sua empresa. Eu vi isso na prática, não estou querendo discutir aqui um conceito, não, mas eu percebi essa necessidade na prática, né? Então, por exemplo, contratar segurança, portaria. Às vezes a empresa não queria trazer os funcionários para dentro, ela queria terceirizar essa empresa. E então eu comecei a perceber também fonte de renda, a flexibilidade para contratação,
que às vezes o que impede de você contratar para a empresa é o fato de você não ter um CNPJ. Se você tivesse, você pegava aquele serviço, mesmo que seja um serviço de manutenção, um serviço de instalação, um serviço de revisão, né? Ou algum serviço que agregue o produto, né? Que você venda o produto também, enfim. Eu percebi esse cenário. Aí, a gente conversando, eu percebi essa sua... eu notei que você tinha uma habilidade incrível para lidar com esse tipo de problema. Eu vi todo esse cenário acontecendo, de que talvez, muito provavelmente, vão nascer muitos CNPJs a cada dia, como autônomos, como prestadores de serviço. Então eu falei, opa, peraí, de repente a gente consegue contribuir ou ajudar, de uma certa forma, prestar um serviço para os microempresários, né? Não tinha esse formato todo quando a gente começou, né? Não, realmente não tinha, mas aí a gente foi moldando e a ideia inicial é essa, né? É contribuir para essa dificuldade, contribuir permitindo e facilitando e descomplicando a vida, todo esse processo. O processo de você ser contratado ou prestar serviço de forma jurídica. Sim, de forma legal. Eu sempre fui PJ também, sempre tive PJ e sempre participei também dessas contratações e tal. E é isso. Eu por exemplo, achei incrível também, é uma forma de você impactar pessoas interessadas. Quer dizer, uma forma de você impactar aqueles que buscam algo. Não que signifique que você tenha que ter um CNPJ, ou ter o CNPJ significa que você... É só isso que é você buscar algo, não é isso que eu quero dizer. Mas o fato de você estar ali querendo prestar serviço, se profissionalizando, buscar ser um PJ, se profissionalizar, se capacitar, pensar na estratégia, isso me atrai. Porque ter uma empresa isso vai me atrai. Além do CNPJ. Exato, isso me atrai. O CNPJ é só a ponta do iceberg, mas existe assim todo um processo. Outra coisa que a gente falava na época também, a gente falava muito, agora eu lembrei também um pouco, que a gente tinha empresas que precisam de locais físicos e empresas que não precisam. Então eu estava vendo, como engenheiro, eu estava olhando para as empresas que precisam. Então eu estava num momento em que eu abria distribuidoras para uma empresa e nesse processo eu passei a mensurar o custo que é você ter uma empresa fixa. Uma empresa que receba o cliente no local fixo, né? E então a gente conversando, a gente foi entendendo as outras opções de empresa, né? Então tem empresas hoje que não precisam realmente, tem redes de franquias hoje que não precisam de espaço físico. E hoje, como eu disse, a internet te propõe isso. Então você Exatamente. tem a opção. Quando um cliente vem me procurar, eu vou além de abrir um CNPJ. Eu busco entender, conhecer reais, o negócio né? dele, Conhecer o negócio como dele. ele trabalha, até a ideia. Por exemplo, o produto ou serviço. Eu tenho, por exemplo, uma loja de roupa, tá? Mas eu vou abrir um ponto fixo. Ok, mas você vai vender só roupa? Só roupas? Você vai vender brincos? Vai vender sapatos? Você quer vender acessórios, bolsas? Você vai vender só na loja ou você vai vender de porta a porta? Vai vender pela internet? Então tem não é assim. Eu falo que eu tenho um bate-papo com o cliente. Um bate-papo. Eu busco entender o que ele quer. Entendi. Se ele pretende faturar mais, se ele tem um planejamento de faturamento. Perfeito. A gente dá ideias ali, entendeu? De finanças. Olha, controla suas vendas, abre uma conta jurídica. Faturamento então, não é lucro. Entender que você vai faturar, mas que você também tem as suas despesas. Exatamente. Ter essa clareza, porque eu percebo que muita gente vai lá para ganhar dinheiro, mas ela não tem um planejamento, não tem uma clareza de como que funciona isso, de todo o planejamento. Você tem que controlar as suas entradas, né, suas compras, controlar suas vendas e suas despesas para você ter uma noção de que o seu negócio vai te dar lucro ou não, né? E
ter em mente, né, quanto que você quer ganhar. Você está abrindo seu negócio porque você gosta de ficar. Eu pergunto, né? Por que você está abrindo seu negócio? Da gente fazer eles refletirem. Porque Total sentido. Faz total sentido. Porque eu já tenho pessoas que falam, vou abrir porque, entendeu? Eu falo, não, eu acho, antes de você investir no seu negócio, você precisa saber do porquê que você vai abrir o seu negócio. Não simplesmente abrir por abrir. Tem uma clareza nisso. Não, eu fico imaginando o tanto de pessoa que você já teve que falar isso, cara. Muitas. Porque... Ou às vezes que abre uma empresa, mas não tem noção. Existem Exato. pessoas, por exemplo, assim, a pessoa ela tem uma simplicidade, né? Às vezes ela não tem muito estudo, não tem conhecimento técnico, mas um mecânico, por exemplo, vamos dizer assim, que é um perfil geralmente do mecânico dele só ser mão de obra. Dele ir lá, arrumar o carro, ele arrasa, ele entende, ele é muito bom naquilo que ele faz. Mas quando chega na parte de documentos, de emitir nota, eu preciso pagar uma conta, já não é uma área que ele domina. Então eu falo, olha, você vai ter que contratar uma pessoa para te ajudar nessa parte, porque senão vai se enrolar, vai ter problema. Então é importante a gente também ter esse feeling, né? Legal. Para poder ajudar. Legal. É complicado. No começo eu ajudo também a pessoa, tiver que fazer nota, eu vou orientando. E para ele, já que ele está abrindo o negócio, vai crescer, então... Porque assim, quando você abre uma empresa, muitas vezes você domina numa coisa e não domina na outra. Então por que não buscar parceria, buscar alguém que entenda isso, que te oriente? É importante você ter... no caso exato, no caso do microempresário principalmente, né, ele precisa desse suporte, porque ele já tem tanta coisa para fazer, ele já tem que vender, já tem que limpar, porque ele geralmente é um só, e é um individual, né? Então ele já tem que trabalhar, empreender, cuidar, pagar as contas, os boletos, e tipo assim, e não... exato, e não... Às vezes sobra tempo, entre aspas, claro, mas não sobra tempo dele se preparar, por exemplo, das MEI, para emitir os relatórios anuais que o governo pede. Controlar suas vendas. Então, para te encontrar, você está em qual escritório? Eu estou no escritório de contabilidade de Alvorada, o ponto de referência é a Eletrônica Concórdia. Podem ir lá que a gente... E suas redes, quer falar suas redes? Minhas redes sociais, né? O Instagram é patioliveira.oficial e claro, tem o Instagram também do CNPJ Descomplicado. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode estar... Manda inbox pra gente. Manda inbox pra gente que a gente esclarece suas dúvidas. Com o maior prazer. Com certeza. Isso que é bacana, porque assim, muita gente acha que para começar o negócio precisa já estar formalizado. Então, o que eu sempre sugiro, né? Começa sem estar formalizado mesmo. Faz as primeiras vendas, faz os primeiros testes, vende pro teu primo, vende pra tua mãe. Por exemplo, depois você vê, pô. Vamos lá, vamos dar uma dica. Você quer vender roupas, né? Sim. Você vai vender pra quem? Para as pessoas que você conhece, geralmente. Microfone. Você vai gravar? Deixa gravando. Tudo bem. Você vai vender pra quem? Geralmente você vai vender para as pessoas que você conhece, seus amigos, exato, parentes. E depois vai aquela famosa propaganda. Pode vir internet, mas o boca a boca. O boca a boca, cara. Não vai deixar de existir. Certo? É que a internet é o boca a boca em grande escala. Exatamente. Mundial, né? Universal. É porque o boca a boca da vida do pé no chão, ele só funciona. Mas ele só funciona se o produto for bom, se o serviço for bom, se tiver qualidade, se tiver bom atendimento. Você busca validação de pessoas. Exato. Por isso que eu tô assim, sugerindo esse primeiro passo. Porque às vezes a gente busca. Igual esse clique de podcast, né? É a nossa experiência, tem algumas falhas, tem muita coisa pra melhorar. Mas a gente tá começando. E aí nada melhor que com a prática, a gente fazendo isso várias vezes. A gente vai pegar um jeito ali, a nossa identidade, a nossa essência. Então, quando você vai começar a vender um produto, você quer ver se vai dar certo? Não é diferente. Você vai oferecer para as pessoas que você conhece, próximas ali, vizinho, parente, vai começando de boca a boca, aí você vai sentindo confiança, tá
tá dando certo. Outra coisa, ouvir as críticas de quem são mais próximos de você é muito mais fácil do que ouvir crítica de quem é longe. De quem é. Porque a crítica de quem está do teu lado é sempre mais construtiva. Sim, porque pode ela ser já mais conhece, dura. Porque ela já conhece sua trajetória, seu Pode ser mais filha da processo. puta a crítica. Não é? Mas ela é mais real, entendeu? Do que quem não te conhece. É verdade. Então, nossa, é uma dica incrível. Se você tá pensando em abrir o negócio, mas ainda não vende porra nenhuma, é melhor não abrir mesmo, entendeu? Sim, começa de porta a porta, né? Começa pela internet, e o Instagram, hoje você nem precisa... Cara, o WhatsApp, você tem 300 contatos na tua agenda aí, você não vende nada pra nenhum. Participa de grupos, vários grupos, então começa a divulgar seu produto, seu serviço para esses grupos, né? E aí, exato, e conforme você vai criando essa liberdade de vender ou de mostrar o que você quer trabalhar, você vai tendo, que nem você falou, as validações, que é o pós, né? Que é o pós, que é você ouvir as sugestões, dúvidas, reclamações, objeções, para você entender e ir moldando o teu produto de acordo com o que o teu cliente quer. Exatamente. Entendeu? E você precisa melhorar, porque Exato. assim, a gente sempre tem algo para melhorar. Então você também precisa estar aberto para isso. Hoje em dia não tem como você não investir em publicidade. O que eu ia falar é o seguinte, às vezes a pessoa também ela fica planejando e não sai do lugar. quer um negócio perfeito, massa, eu quero um negócio top. Cara, se eu fosse esperar algo top, eu não estaria fazendo esse podcast aqui. Nossa, e eu me identifico muito com isso, porque Entendeu? quando do Sem Projetos Complicado, eu estava esperando, sim, o momento certo, uma coisa perfeita, uma coisa... E não é bem assim, né? Não é. A gente tem essa mania de esperar ter aquilo, de esperar algo, vou esperar o momento certo, na hora certa, e na verdade não. E também a preocupação de que os outros vão pensar. Nossa, o que os outros vão pensar se eu fizer isso, se eu vender um produto? Eu vou passar vergonha. Eu já escutei isso e realmente eu falo por experiência própria, eu já tive essa questão. Mas aí você começa, não é isso que você quer, você domina, é bom, entendeu? Você vai ajudar outras pessoas, você sabe o quanto a sua atitude, a sua experiência, o seu conhecimento vai contribuir para a sociedade. Então é isso que a gente tem que pensar. A gente queria agradecer a Big Cursos, né, por estar cedendo a sala pra gente. É verdade, pelo espaço. Sim. Vamos agradecer também a todos que estão ouvindo o Clique Podcast e vamos dar uma forcinha aí, compartilha com quem conhece o podcast, com quem já ouviu, com quem não conhece também, para quem é de Fernandópolis, para quem é da região. Tem Clique Podcast, tem Instagram, o Instagram do Clique Podcast. Clique Podcast. O nome de usuário dele é Podcast Clique, mas se você pesquisar Clique Podcast, você vai achar também. Pessoal, este foi o Clique Podcast. Obrigado, curta e compartilhe.